Olá, queridos jovens da Federação do Presbitério Rio Norte. É uma alegria estar com vocês aqui por este vídeo. É uma honra também para mim poder estar compartilhando com vocês alguma coisa a respeito da palavra de Deus, o ensino da palavra. E hoje nós vamos estar comentando um pouco a respeito da palavra amor, sobre o padrão do amor na Bíblia, a respeito também das variações dessa palavra no grego e também, obviamente, a aplicação prática disso tudo. Eu vou procurar ser bem sintético, não quero me alongar muito, então vamos assim direto ao assunto, né? É, Quando nós falamos sobre amor na língua portuguesa, nós só temos essa palavra para designar uma série de afeições que nós demonstramos. Então, você pode falar que você ama a sua esposa, você ama o seu filho, mas também a mesma palavra amor é usada para designar a afeição que você tem até pelo seu cachorro. Ou eu amo esportes, eu amo automóveis. Então nós percebemos que hoje é uma palavra que está sendo usada de uma forma generalizada obviamente, ela se aplica a diversos contextos. Mas a palavra amor, né, no grego, não apenas o grego koiné, que é o grego do qual foi escrito o Novo Testamento, mas no grego clássico, ela possui, são palavras diferentes para designar sentimentos diferentes. Então nós temos, por exemplo, algumas variações. Temos a palavra eros, que vem do grego, que designa o deus do amor, então, da mitologia grega. Essa palavra ela vai designar o amor sexual, o amor conjugal. A palavra eros ela dá origem à palavra no português erotismo. Essa palavra não é encontrada na Bíblia dessa forma, mas o seu sentido ele é exemplificado no livro de Cantares. Nós temos também outra palavra do grego que é o ágape. Essa sim, bem encontrada na Bíblia, e significa o amor sacrificial, o amor que não busca o próprio interesse, é o amor de Deus, né? Nós temos alguns exemplos, né, alguns versículos onde nós vamos encontrar esta palavra ágape. Por exemplo, em João capítulo 15, versículo 12 e 13, que diz: O meu mandamento é este, que vos ameis, e aí tradução para o português, de ágape, uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor, agapem, outra variação, outra conjugação, do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O outro versículo em que vamos encontrar também a palavra ágape é em 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisso conhecemos o amor, ágape, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E também dois versículos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conhecido versículo João 3,16, que fala sobre esse amor de Deus. Então nós percebemos que o ágape é a palavra que designa esse amor que vem de Deus, esse amor que é desinteressado, um amor mais puro. Mas não necessariamente ligado somente a Deus, como nós podemos perceber em relação a João 15, 1 João 3,16, que vai falar sobre o amor entre os irmãos em Cristo, que deve ser o amor ágape. E finalmente nós temos um outro exemplo em Efésios 5:25, vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Interessante que Paulo aqui falando a casais, ele não usa a palavra eros, ele usa a palavra ágape, em relação ao amor que os maridos devem ter pelas suas esposas. Outra palavra do grego que designa amor é philos, que significa amor fraternal, querer bem. Daí nós temos a origem da palavra filosofia, que é o amante do saber ou o amigo do saber. Também nós temos a palavra Filadélfia, que significa amor fraternal, e Teófilo, que é amigo de Deus.
nós temos alguns exemplos onde ocorre a palavra filos na Bíblia. Em João 21:15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Aí Jesus usa a palavra ágapas. Mais do que a estes, respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro responde com filo, que é eu te quero bem, eu tenho afeição. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. João 21:15. Então, nós percebemos aqui o uso das duas palavras, o ágape, os dois verbos, né, no grego, o ágape e o filos, né? Jesus perguntando, Pedro, você me ama? Ele usa o ágape. E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele usa o verbo filo, né, que quer dizer, eu te quero bem, eu tenho afeição, eu gosto realmente de você. Nós temos também o texto em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, foi usado aqui também o verbo filo, que exemplifica o amor familiar, o amor que tem o pai pelo filho, a mãe pelo filho, ou um irmão de sangue por outro irmão. Então, nós temos aí mais um uso. E, finalmente, Romanos 12:10, quando Paulo diz, amai-vos cordialmente, e aí é usada a palavra Filadélfia, né? Uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Outra palavra, o verbo do grego que também designa amor, é storge, que significa amor familiar, amor de um pai para com o filho, amor entre familiares. Não aparece esta forma no texto do Novo Testamento. No Novo Testamento é usada a palavra philos também dentro dessa relação, como nós vimos no versículo anterior, aqui de Mateus 10:37. Mas no grego, de um modo geral, era usado storge. Nós temos uma variação dessa palavra storge lá em Romanos 1:31, quando Paulo se refere aos pecadores, aos homens que estão rebeldes contra Deus, aqueles que não reconhecem a glória de Deus, e ele vai ali falando uma série de características dessa geração, desses homens rebeldes ao Senhor, e dentre elas ele vai citar lá em Romanos 1:31, dizendo, né, que eles são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, implacáveis, sem misericórdia. Então, quando ele fala sem afeição natural, ele está aqui usando a palavra astorgos, que é uma variação de estorge, né? E, finalmente, também nós temos lá em 2 Timóteo 3, versículo 3, quando Paulo também vai falar a respeito dos últimos tempos. Os homens serão, então, sem afeição natural, estorgoi, né, ele vai usar aqui o verbo, né, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Então, não é exatamente a palavra estorge, mas é uma variação, tá? O que nós percebemos, irmãos, em relação a esses vários tipos, variações, né, de nomes ou de verbos em que designa amor, é que no grego parece que há uma precisão maior, há uma objetividade maior em relação a quando usa uma palavra ou outra, dependendo da circunstância. Se nós trouxermos isso para o nosso contexto, usando essa semântica, né, essa forma de tratar do grego, a gente vai perceber, por exemplo, que esse amor ágape, ele é altruísta, né, esse amor puro, ele desapareceu da sociedade de maneira geral. E eu estou citando o pastor Osias Ribeiro, que num texto da revista Comunhão foi citado, né, o pastor Osias Ribeiro. Eu achei muito interessante essa frase dele, né, essa colocação, que é a seguinte, ele diz assim, o amor ágape, altruísta e puro, desapareceu da sociedade de maneira geral. O eros foi deturpado com o hedonismo, a busca do prazer pelo prazer. O companheirismo e a amizade leal do philos têm sido trocados pela competição, inveja e ganância. Por isso, precisamos
de uma restauração em Cristo, que é o amor. Então, achei muito interessante essa aplicação aqui do pastor Osias Ribeiro, falando sobre esses três tipos, né? O amor ágape, o amor eros, o amor filos, né? Como é que na sociedade hoje nós temos visto esse tipo de amor morrer, né? Ele não tem mais sido presenciado, não tem mais sido vivenciado. Agora vamos falar um pouco sobre a questão do padrão do amor da Bíblia, para nós podermos então fazer agora sim uma aplicação prática em torno desse conhecimento inicial que nós tivemos sobre as diversas formas no grego de se tratar o amor. O filéu, nós temos, por exemplo, o texto de João 15, versículo 12 e 13, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis, ágape, uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, agapem, do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, nós vamos perceber que o mandamento de Cristo aos seus discípulos é que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele, Cristo, nos amou. Então, o padrão do amor para o relacionamento cristão entre irmãos em Cristo é o padrão que nós encontramos no próprio Cristo. Ele é o exemplo de como deve ser praticado esse amor. Ele diz que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E qual foi o amor que Cristo demonstrou por nós? Esse amor ágape, um amor sacrificial, um amor desinteressado, né? Um amor altruísta. E aí nós temos também uma complementação em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, ágape, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o que nós estamos percebendo é que João, aqui na sua carta, ele vai complementar dizendo que se Cristo deu a vida por nós, nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida pelos irmãos. E nós vamos perceber que o próprio Jesus, ele demonstrou a sua disposição, a sua intenção de amar dessa forma, quando nós vamos encontrar lá em João 10, versículo 11 a 15, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11 a 15. Então, o próprio Jesus, ele já está aqui nos apontando a maneira desse amor, a forma desse amor, né? Como é o amor de Cristo. Ele diz, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um amor sacrificial, né? Um amor que se entrega. Então, nós percebemos qual é o padrão, então, do amor para a vida do cristão no tocante ao relacionamento entre irmãos. O padrão está no próprio Cristo, né? Amor de entrega, né? Sacrificial. Assim como ele se entregou por nós, nós devemos também ter essa mesma atitude em relação aos nossos irmãos. Vamos agora trazer para o contexto da família, ou contexto, mais especificamente sobre o contexto matrimonial. Nós vamos encontrar lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, uma palavra de Paulo aos maridos, e ele vai aconselhar os maridos dizendo, vós, maridos, amai, e aí, preste atenção, ele vai usar o verbo ágape, né? Agapate, a vossas mulheres, como também Cristo amou, egapesen, que é uma variação, uma conjugação do verbo ágape. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vamos perceber aqui que também no relacionamento conjugal, o aconselhamento que Paulo dá aos maridos é que eles amem as suas esposas, tendo como padrão, tendo como modelo o amor de Cristo. Amem assim como Cristo também amou a igreja, como ele se entregou a si mesmo pela igreja. Então vamos perceber que
o padrão aqui vai ser também aplicado em relação ao amor conjugal. E nós vamos ver que a palavra de Paulo agora às mulheres, às esposas, né, ela também vai na mesma direção, né? Se nós percebermos bem lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22, ele diz: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, nós temos aqui um padrão de submissão da mesma forma como elas se submetem ao Senhor, submeterem seus maridos, que não significa essa palavra submissão aqui, subserviência, né? Não significa estar dominada pelo marido, mas significa estar debaixo da sua missão, ou caminhando com ele, junto com a missão que ele tem, né? ou sendo a ajudadora na missão do próprio marido. Mas importante é nós destacarmos aqui o padrão que Paulo coloca para o amor das esposas, que elas se submetam como ao Senhor. No relacionamento que temos com Deus, não há escravidão, não há imposição da parte de Deus sobre a nossa vida. Mas a submissão que temos ao Senhor, ela é voluntária, é uma submissão em obediência e que nós fazemos de forma voluntária, de forma amorosa. Queremos fazer com que o nome do Senhor seja honrado. Então nós percebemos que Paulo ele vai trazer esse padrão para as esposas. Eu queria destacar aqui na paráfrase de Eugene Peterson, né, a mensagem, ele nesse versículo de Efésios 5:22, ele coloca da seguinte forma: esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará o seu apoio a Cristo. Então, o que nós percebemos nessa tradução, né, nessa forma diferente de traduzir o texto, né, na paráfrase de Eugene Peterson, é que você, a esposa, né, vai estar dando apoio ao seu marido, essa questão da submissão, né, estar com uma missão que vai junto ou vai abaixo da missão do marido, mas serve de apoio, serve de sustento, de suporte. Da mesma forma, então, você vai estar demonstrando o seu apoio a Cristo, né? Ele faz a comparação como ao Senhor. É uma aplicação muito interessante, né? Eu queria destacar aqui também um texto em relação a esses dois versículos aqui, para nós termos uma compreensão agora um pouco mais global, né? É importante lembrar que Paulo ele está escrevendo a casais que desejam manter no lar com os padrões de Cristo. Ele não está ensinando que a mulher é inferior ao homem e que tem que se submeter a tudo, mas supõe-se que ambos já tenham aprendido a se submeter a Cristo, um ao outro e ambos ao Senhor. Então, aqui é que está o segredo de tudo, né? Aqui que está o ponto mais importante. Ambos, né, marido e mulher, eles já aprenderam a se submeter a Cristo. Paulo está se dirigindo a esposos e esposas cristãos, né, que têm já esse padrão na sua vida de submissão a Cristo. E também já aprenderam a se submeter um ao outro. E, ao mesmo tempo, ambos, né, o casal, se submete, então, ao Senhor. Se os dois estão debaixo da autoridade de Cristo, a harmonia, então, se alcança. E é por isso que o jugo desigual no casamento, né, é tão prejudicial para a harmonia no lar, né? Citando aqui 2 Coríntios 6, 14 a 18. De fato, né, quando nós falamos de jugo desigual, significa aquele casal onde o rapaz está sendo formado, né, o casal, o rapaz é cristão, a moça não é cristã, ou vice-versa, e nós temos aí uma série de problemas que acabam acontecendo, porque não existe esse padrão, não existe esta intenção, não existe essa forma de submissão que é aprendida em Cristo. Né? Se um dos cônjuges, né, não tem essa mesma visão, então não é possível que os dois se submetam a Cristo e todo esse padrão bíblico, todo esse ensinamento, ele acaba não podendo ser aplicado. Né? Então, queridos, nós poderíamos falar aqui também em relação aos filhos, mas vai caminhar na mesma direção, né? Usando lá também o texto de Efésios no capítulo 5, quando Paulo fala, né, que os filhos devem honrar aos seus pais. Isso é feito, obviamente, no Senhor, debaixo de uma obediência à direção que o próprio Deus dá também aos filhos no seu comportamento.
Resumindo, então, queridos, para nós então podermos agora estar fazendo essa conclusão de tudo que nós vimos, né? O padrão de amor na vida do cristão, seja no relacionamento fraternal, familiar ou conjugal, está em Cristo. Sua submissão, entrega e sacrifício, desprovido de egoísmo, individualismo, interesse mesquinho. Então, esse é o padrão do amor para ser vivenciado na vida do cristão. Ele está em Cristo Jesus. O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo, é a sua atitude, é a sua entrega, é a sua submissão. Quando nós olhamos para Cristo, nós aprendemos a amar. Amamos o nosso irmão, amamos o cônjuge, amamos os nossos filhos, amamos a família, e esse amor, então, ele pode ser vivido de uma forma muito mais altruísta, de uma forma muito mais agradável a Deus. Como amar de maneira agradável ao Senhor? Amando como Cristo amou, fazendo como Cristo fez. Esse é o nosso paradigma, e nós não temos outro. Não temos outro modelo, não temos outra forma para podermos estar vivendo o amor na nossa vida com aqueles que nos cercam. Espero poder ter ajudado a vocês de alguma forma, e nós vamos estar respondendo também as perguntas no próximo vídeo que vocês enviaram, e estou me colocando à disposição, caso você tenha dúvidas, caso você queira aprofundar um pouco mais o conhecimento a respeito desse assunto, pode nos procurar, e eu estarei à disposição para poder lhe ajudar no que for possível, ok? Deus os abençoe e possa estar formando, né, em cada um de vocês esse caráter forjado a partir dos padrões da palavra de Deus, essa personalidade moldada pelo Espírito do Senhor, e que o Senhor abençoe muito a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu viver. Amém.